e poder abrilhantar aí o nosso início, né, desse evento que começou hoje e termina amanhã, tá? Muito obrigada, Dr. Vincent, e fique à vontade aí. Bom, eu que agradeço, primeiramente quero agradecer o convite, né, para participar desse evento. É importante para a gente sempre divulgar o que a gente está fazendo e, para mim, pessoalmente, também, eu gosto de fazer essas apresentações para colocar minhas ideias em ordem e também é sempre um desafio conseguir, quer dizer, conseguir, eu não sei se eu vou conseguir, vocês vão falar no final, mas tentar explicar de uma forma tentar ser mais suave, né, para um público mais geral, esse assunto que é tão específico, né? Então, agradeço muito, tá, por poder participar e espero conseguir atingir esse objetivo de dar uma visão geral do que a gente está fazendo aqui, né? A minha ideia do nome dessa palestra foi justamente porque eu, como biólogo, que tive uma formação mais na ciência básica, estudei aves silvestres, estudei serpente venenosa e tudo mais, eu achei interessante como as técnicas científicas, né, de sequenciamento em larga escala, que é uma coisa que já é aplicada na sociedade, né, com, por exemplo, exames de doenças raras ou oncogenes. Então, isso, muitas empresas clínicas, né, já fazem esse tipo de análise em seres humanos, em animais e tal. Mas tem também esse componente do estudo evolutivo, né, que foi essencial para o mundo conseguir acompanhar a pandemia e tomar decisões, ou entender quais decisões foram melhores, quais foram piores e tal. E essa parte de estudo evolutivo é uma parte normalmente aplicada mais para a ciência mais raiz, assim, não tão na ciência aplicada, né? Então, o pessoal que vai lá, estuda algumas espécies para saber se realmente é uma espécie ou se são várias, isso tem implicações na ecologia, na conservação, ou na biologia pura básica, né? Então, a pandemia, esse trabalho de o uso da evolução para a saúde pública já existia, né? Obviamente, ele não foi inventado agora com a pandemia, mas a pandemia trouxe isso como sendo uma ferramenta essencial para conseguir acompanhar essas doenças, para a gente entender o que está acontecendo. Então, isso ficou evidente com o SARS-CoV-2, mas, por exemplo, influenza aqui no Brasil, a gente não sabe muito bem o que circula, porque os esforços ainda são muito iniciais, né, para entender isso. Tem dengue, tem chikungunya, tem uma série de vírus e outros organismos que impactam a saúde pública que precisam ser estudados mais a fundo nessa questão evolutiva. Então, minha ideia foi essa, trazer minha visão de biólogo. Então, para começar, eu vou falar um pouco do Butantan, né? Então, eu fui contratado aqui no Instituto Butantan para trabalhar no laboratório de diagnóstico, né? Durante a pandemia. E depois acabei migrando para esse laboratório de genética, né, de genômica, onde a gente teve que implementar o laboratório, porque não existia, né, um laboratório específico para isso. Então, assim, o Instituto Butantan, para quem não conhece, todo mundo já ouviu muito na mídia, eu imagino, né, durante essa pandemia, por causa da vacina, né. Ele completou 120 anos, né, o ano passado, ele foi fundado pelo Vital Brasil, e desde o início o objetivo dele foi servir a saúde pública, né? E então começou com peste bubônica, teve também acidentes de animais venenosos e tudo mais. Quem tiver oportunidade, quando o parque abrir de novo, porque o Instituto Butantan, ele é uma mistura é muito interessante, né? Ele tem laboratórios de pesquisa, mas ele tem toda uma parte produtiva que produz imunobiológicos, né, que são vacinas ou soro antiofídicos ou antiveneno, e
E a parte cultural, então tem vários museus e é um parque, as pessoas vêm aqui passear, claro que durante a pandemia fechou. A gestão do Instituto aproveitou esse momento que estava entrando mais recursos e o parque estava fechado e tiveram várias reformas, então os museus foram todos renovados. Então quem tiver oportunidade de vir, quando abrir o parque novamente, eu aconselho, um lugar muito agradável e muito interessante por causa dessa característica. E aí, dentro do contexto histórico, né, vou focar mais na vacina nesse ponto, porque é a produção principal do Instituto Butantan, né? Então, ali em 1901, o Instituto Butantan surgiu com o problema da peste bubônica, e aí começaram a ser desenvolvidos e produzidos soros e vacinas, e aí você tem aí a influenza, difteria, tétano, pertusse, hepatite, raiva. E aí, em 2021, chegou a vacina do Covid-19. E esse ano, a gente está com uma grande esperança de ser aprovado o uso da vacina da dengue, né? Então, essa é uma linha do tempo para contextualizar, né, esse aspecto. E aí, o Instituto Butantan, na pandemia, sentiu a necessidade de fazer o sequenciamento, né, para entender a circulação do vírus no Brasil, também para poder, não só assim, para ajudar a entender o que estava acontecendo de forma geral, mas também para poder fomentar as pesquisas e o desenvolvimento das vacinas, né? Então, esse trabalho que a gente fez com o Covid, ele vai começar a se estender agora com dengue, com influenza, para entender melhor como esses vírus estão circulando. Bom, tudo começa na pandemia, né? Então, o SARS-CoV-2 é um vírus que já havia, similar a um vírus que já havia sido descrito em 2003. Esse vírus de 2003, ele tinha uma letalidade de aproximadamente 10%, né? E, por sorte, ele acabou rápido, né? Esse outbreak que eles chamam, né? Que são os eventos de dispersão de vírus, né, de repente, né, epidemias e tal, e que, se eu não me engano, foi considerado também uma pandemia, porque se espalhou por vários países, mas rapidamente ele foi contido e parou. Mas a gente não teve o mesmo destino com o SARS-CoV-2, então, que é um vírus foi chamado assim porque ele é similar, mas ele não é igual, né? E, infelizmente, tomou conta do planeta todo, né? Isso aí não precisa nem falar. E o nome da doença, então, Covid-19, por causa do coronavírus, né, a doença do coronavírus, que foi descrita em 2019. Vocês veem o meu apontador aqui? O meu mouse? O mouse, sim. Uhum. Tá, ótimo. Então, logo que começou a pandemia, vários laboratórios e pesquisadores que já trabalhavam com vírus, né, e genômica de vírus e tudo mais, então rapidamente eles conseguiram sequenciar esse vírus que surgiu em Wuhan e já começaram a levantar hipóteses da origem, né? Conseguiram descrever aqui nessa figura, a gente vê, eles conseguiram descrever a composição do genoma com os prováveis genes codificados. Como já é coronavírus, é um vírus já conhecido, né? A gente tem resfriados, né, vou dizer assim, causados por coronavírus, resfriados comuns. Então, com essas comparações, foi possível estabelecer essas anotações dos genes, descobrir que gene que era o quê, e rapidamente, então, graças a isso, a gente começou a descobrir qual era a função de cada estrutura aqui dentro. Nesse trabalho aqui, os pesquisadores compararam, então, com o que já era conhecido e começaram a sugerir que poderia ter vindo de aquela discussão que ainda é um pouco polêmica, né, se vieram de morcegos ou dos pangolins, ou se vazou de algum laboratório que estava pesquisando esse tipo de vírus, né. Isso ainda está em aberto. Não parece ser muito provável, mas ainda está em aberto, né. A gente na ciência gosta de trabalhar com provas
Então, também não foi provado o contrário. Mas, enfim, aqui teve um estudo evolutivo, e esse estudo, que foi muito importante, ele não conseguiu determinar 100% qual foi a origem, né? Então, tem muita gente pesquisando isso ainda, e a gente, daqui a alguns anos, com certeza, a gente vai ver notícias sobre isso ainda. E aí, logo em seguida, esses mesmos pesquisadores, principalmente o Rambo, que participou da... Não é o Rambo, não, é o Rambo. Ele é muito reconhecido na área, e ele já logo propôs uma classificação, porque ele já logo percebeu que ia ter uma evolução rápida e que ia ter que acompanhar isso, né, com vigilância genômica, e propôs uma classificação que é muito usada, que são aquelas B1, AY, né, P1, todo esse tipo de classificação é derivado desse trabalho aqui, então rapidamente foi usado como referência. E muito rapidamente, então esse artigo ele é de março de 2022, mas ele é uma retrospectiva dos esforços globais de vigilância genômica. Então, esse tipo de trabalho é chamado de vigilância genômica, ou genômica epidemiológica, né? E aqui nesse trabalho, então, o pessoal fez o levantamento de dados de quais países faziam vigilância genômica, qual o esforço que eles fizeram para isso, quais as tecnologias e uma série de outras coisas. Então, eles perceberam ali que 38% dos países faziam em alto nível de rotina, né? E aí, com muito orgulho, a gente se inclui nesse grupo. 15% aproximadamente no nível moderado, 20% no nível baixo, e 26% dos países não têm, de forma limitada, ou seja, são poucos genomas que são gerados, e outros 76 países que não fazem nada, né? Então, não tem estrutura nenhuma para fazer vigilância genômica. Isso se mostrou ser um problema. Inclusive, no último evento da Ômicron, né? Então, a Ômicron foi descoberta ali na África do Sul, justamente numa região onde tinha muito pouca vigilância genômica. Então, provavelmente, se tivesse tido um esforço maior, talvez ela teria sido contida, né? E aí, um mapa do mundo com os níveis, né? Então, aqui o Brasil, né? Brasil, na América do Sul, tem destaque, com altos níveis de vigilância genômica, de rotina, né? E a disponibilidade dos dados também é alta. Então, isso dá muito orgulho, porque foi um esforço grande para conseguir, né, estabelecer esse laboratório e estabelecer a rede, que eu vou falar um pouco mais adiante, aqui no Brasil, né, e trouxe bons frutos nesse sentido. Então, aqui no Brasil, existe uma rede financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é essa Corona Ômica. São vários laboratórios distribuídos pelo país. Essa rede da Fiocruz, que também é federal, né, mas é vinculada ao Ministério da Saúde. E essa rede, então, foi estabelecida aqui no Instituto Butantan, que a gente chamou de Rede de Alerta das Variantes. Então, seguindo esse modelo, né, de rede que o mundo inteiro usa, são vários laboratórios envolvidos, e dessa forma a gente consegue ter um poder de processamento maior, né? Para ter acesso às amostras é complexo, né, etc. Mas vou explicar como que a gente chegou lá, então foi possível estabelecer isso aqui no estado de São Paulo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá bom? Eu não estou vendo, eu só estou vendo o meu slide. Então, acho que eu não vou conseguir ver as mensagens do chat, tá? Vincent, você prefere que seja interrompido ou no final a gente faz... Não, pode me interromper durante a apresentação. Então, teve uma aluna, Isa, que perguntou assim a respeito, você estava falando da origem, né? Se veio de qual animal, morcego, enfim. E ela pergunta assim, que características que poderiam determinar a origem do vírus? Olha,
Então, usando essas ferramentas é uma ótima pergunta, né? Porque a gente precisa saber de onde vem para conseguir também prevenir, entender o que deu errado, né? E prevenir próximas pandemias, né? Obviamente. Nesse sentido, a genética é uma ferramenta incrível para isso, porque você, com análises filogenéticas, né, que eu vou falar mais para o final, não vou entrar em muitos detalhes, mas as análises filogenéticas que reconstroem a história evolutiva dos organismos, com poucas diferenças genéticas, você consegue reconstruir isso. Então, nesse caso aqui, por que não foi possível? Porque falta informação do coronavírus de várias outras espécies, né? A gente tem pouca informação, então tem muito buraco de informação, e isso não permite descobrir com detalhe, né, da onde veio. Mas provavelmente, por causa da pandemia, foi muito financiado pesquisa para, né, estudar mais a fundo o coronavírus existente nos outros animais, né? E com certeza mais genomas vão aparecer, e aí a gente vai conseguir chegar o mais perto possível de onde surgiu esse, e também meio que tentar prever de onde poderiam surgir outros, né? E que característica que fez com que esse fosse tão transmissível em humanos. Então, esse estudo aqui, quem tiver interesse, eu aconselho ler ele, é muito interessante, ele é sucinto, e ele discute a origem natural, então ele pode ter evoluído nesses animais, e depois ter vazado para o ser humano, ou ele pode ter evoluído no ser humano, passado para o animal, voltado para o ser humano. Tem uma série de hipóteses nesse sentido, né? Mas é isso, enquanto a gente não tiver, infelizmente, com o que tinha de informação genômica, não foi suficiente para chegar numa conclusão definitiva, mas com certeza estudando mais vai ser possível. Eu respondi a pergunta ou eu enrolei mais do que eu respondi? Eu acredito que sim. Qualquer coisa ela escreve aqui também, né? Tá bom. Ah lá, ela escreveu que sim, professor. Tá, ótimo. Obrigada. Certo. Então, a nossa rede aqui, do Butantan, ela foi estabelecida por cima de uma rede de diagnóstico. Então, logo no início da pandemia, teve a necessidade de uma demanda muito alta por diagnóstico, obviamente, isso já era um consenso científico e médico, que tinha que ter bastante diagnóstico para conseguir entender, né, a circulação do vírus e como nos proteger, né? E aí todo esse monte de laboratório que está aqui no mapa montou uma rede de diagnóstico, né, dentro do estado. Então são vários laboratórios, Instituto Adolfo Lutz, por exemplo, né, que é um instituto responsável por esse tipo de teste, né, e vários outros laboratórios de universidades entraram, e particulares também, entraram nessa luta aí. O Butantan também entrou, e ele montou um laboratório aqui, e ele acabou coordenando essa rede toda, né. E aí, depois de um certo tempo, quando isso estava funcionando bem, foi possível montar, por cima disso, a rede de vigilância genômica. Então, alguns desses laboratórios que estão nessa lista participaram porque eles já tinham equipamentos de sequenciamento, e aqui a gente montou um laboratório do zero. Então, com essa rede de sequenciamento, foi possível montar esses boletins aí. Então, semanalmente, a gente analisava um X de amostras para saber quais variantes estavam circulando naquela semana epidemiológica, e com isso os boletins eram emitidos, e muita gente, foi um trabalho super bem feito aqui então, assim, esse projeto de vigilância genômica, ele é muito amplo, ele envolve assim uma logística enorme de material, de dados, tem epidemiologistas, trabalham com muita matemática, muito modelo, né? Todo um pessoal de TI, foi assim, um trabalho em grupo muito intenso, e aí permitiu chegar nesse tipo de boletim, que era super informativo, e muitas entidades e pessoas, jornais, e até, sei lá, consulado, banco, eles iam atrás dessa informação semanalmente para tentar entender, tentar prever o
que poderia acontecer. Foi muito interessante esse fenômeno. Então, semanalmente sai um boletim. E aí a nossa rede, ela é composta por esses laboratórios aqui. Então, tinha a USP de Ribeirão, a USP Pirassununga, Piracicaba, a Unesp de Botucatu, a FAMER, São José do Rio Preto, por um tempo teve a empresa Mendelix, que ajudou a gente também, e o nosso laboratório aqui no Butantã. Então, 6 laboratórios recebiam as amostras e processavam. Eu vou mostrar um pouco como é que é esse fluxo. Mas o boletim continha isso aqui, então toda semana tinha aqui as informações mais relevantes da semana, num resumo, e depois em descrição com mais detalhe para o estado inteiro e depois para cada região de saúde. Esse tipo de gráfico também, com as barras aqui são as amostras de diagnóstico, né? Então quantas amostras positivas naquela semana epidemiológica, e a linha é a porcentagem das amostras que foram sequenciadas. Aí existe essa variação porque a gente tem um poder de sequenciamento X, né? A gente consegue sequenciar X amostras por semana, e aí então esse número varia porque a quantidade de amostras varia também. E aí um exemplo, eu peguei aí a DRS 7 de Campinas, então o DRS é o Distrito Regional de Saúde, ou Divisão Regional de Saúde, Departamento Regional de Saúde, desculpa, e o número 7 é o de Campinas, onde Bragança Paulista está nessa DRS, se eu não me engano. Né? Então, aqui nesse boletim que eu peguei, já tinham sido realizados desde o início mais de 90 mil testes, 40 mil eram positivos, então dá 43% dos testes foram positivos, né, desse tempo todo, e a gente conseguiu sequenciar 1% dessa região. Parece pouco, quer dizer, é pouco, no sentido de que seria sempre interessante conseguir sequenciar muito mais, né? Mas, enfim, é pouco, mas parece pouco, mas é muito. Falei uma coisa totalmente sem sentido, mas tem sentido, porque conseguir sequenciar 1% é um esforço muito enorme, né? Para uma rede que foi montada no susto. E, no fim das contas, no dado geral do Estado, e a gente teve um papel muito importante, né? E aí tem o site, quem tiver interesse também pode entrar no site lá. No site, se você coloca Instituto Butantan Boletim Covid, ou Boletim Sequenciamento, alguma coisa assim, vai ter esse boletim, que é tipo um folheto, né? E vai ter também o site interativo, onde você consegue clicar nas regiões e meio que mexer um pouco nos gráficos e tudo mais, tá? Então, esse é um outro formato, em que aqui você tem essas barras, onde cada cor é um tipo de variante, e aí, semana a semana, você consegue ver a progressão de qual variante toma conta, né? E a gente viu vários movimentos interessantes nesse sentido. Dr. Vincent, Sim. E o critério de seleção para o sequenciamento é o caso mais grave? Como que é feita essa seleção? Desculpa, não sei se você já comentou sobre isso. Não. Eu vou comentar mais para frente, mas eu comento agora também, sem problema. A seleção para esse tipo de... Então, várias redes, vários laboratórios implementam o seu método, né? Com seus próprios objetivos, né? O nosso objetivo era ter uma visão geral do Estado, então a gente precisava para isso fazer uma seleção aleatória de amostras. Então, nossas amostras eram selecionadas aleatoriamente, obviamente as amostras já tinham passado por um diagnóstico, então a gente sabia que eram, né, positivas, né? E ali, aleatório. Só que a gente fez uma seleção aleatória, por região, tinha uma porcentagem, então a porcentagem era fixa por região. Por quê? Porque você tem regiões mais populosas e menos populosas. Então, se a gente pega a região, óbvio, da capital, do estado, e se você pega a mesma quantidade de amostra em todas as regiões do estado, a capital vai estar subnotificada, né? Vai ter um viés. Então, a gente
sempre manteve, né, na medida do possível, as mesmas proporções em relação à população, tá? Então, a ideia com isso é ter uma visão do que realmente estava circulando, e aí tiveram cálculos para determinar qual era a quantidade mínima necessária para que fosse representativo, né, do que realmente está circulando. Porque se você pega uma amostragem muito pequena, e é mais ou menos o que está acontecendo nesse momento, porque os casos diminuíram muito, quando você tem uma amostragem muito pequena, você pode ter viés no resultado, né? Então teve um esforço nesse sentido. Durante bastante tempo a gente conseguiu seguir isso sem problema, porque tinha muita amostra, muitos casos, né? Então, se vocês verem o total que a gente fez, ó, então a rede de diagnóstico fez mais de 4 milhões de testes, 1,5 milhão eram positivos, correspondente a 34%. Então, esse gráfico aqui, esses dados são de 2021, né? E ali a porcentagem sequenciada é a linha aqui, em comparação às barras são as amostras, né? E aí o quanto que a gente sequenciou. Então, isso aqui era do 34% positivos, mas aqui a gente sequenciou aproximadamente 3% em 2021 das amostras positivas, na média, né? 37 mil genomas. É bastante. E aí, 2022, 7 mil genomas. Então, a gente está aí nos mais de 40 mil genomas, né? E esse é o fluxo, então, do laboratório, em que você, então, diagnostica as amostras positivas são selecionadas, tem extração de RNA, a gente prepara a biblioteca de sequenciamento, então tem um monte de reação bioquímica que a gente faz nas amostras para conseguir sequenciar. O sequenciamento que a gente usou a plataforma Illumina, então, para quem trabalha com genética talvez conheça, né? É o método, a técnica, o sequenciador mais usado no mundo, tal, né? Muito eficiente. Aí tem um processamento do dado com bioinformática, do dado bruto. Depois a gente precisa deduzir qual era a sequência dos genomas das nossas amostras que foram sequenciadas, e aí a gente conseguia identificar as variantes. Com isso a gente fazia as notificações, depositava em banco de dados e fazia os boletins, e toda essa informação, então, dos boletins era levada em consideração por ações públicas, né, ou até particulares, né. Então, olhando em um pouco mais de detalhe, né, a seleção das amostras é uma porcentagem fixa das positivas de acordo com a população de cada DRS, para manter proporções, e as amostras aleatórias. A extração do RNA, então, o processamento em larga escala, né, que eu coloquei no título da apresentação, porque eram muitas amostras. Então, aqui no nosso laboratório, tinha semana que a gente processava quase 1.000 amostras por semana. É muita coisa, né? E a gente também fazia extração de muitas amostras para os outros laboratórios sequenciarem. Então, era um trabalho muito intenso, tinha que ser feito em batelada, né? E aí a gente usava essas placas de 96 poços, com os quais a gente consegue trabalhar as amostras individualmente, mas fazer esse trabalho em batelada. Então, isso aqui é uma placa onde tem um esquema de beads magnéticas, né? São esferas magnéticas preparadas quimicamente para ajudar na extração de RNA. Então, isso aí, o RNA se liga a uma reação química específica, né? Se liga essas esferas magnéticas, e aí você consegue separar elas do resto, e depois você tira elas das esferas magnéticas, e no final você tem aqui está escrito DNA, mas é RNA, porque existem essas esferas para DNA também. E esse aqui é uma máquina, né, que faz esse processo de forma automática. Tudo isso acelera muito e traz mais segurança também no processo, e isso era feito dentro de um laboratório NB2, o pessoal, obviamente, todo paramentado e tal, né. E aí, uma vez extraídas essas amostras, depois a gente tinha que fazer o processamento desse RNA para conseguir fazer o sequenciamento, né? E isso tinha um fluxo específico à parte, então também em bateladas, né? A gente consegue trabalhar as amostras individualmente, mas em bateladas com essas placas de 96 poços. Então, primeiro a gente tem o RNA,
total ali naquela amostra, né, que veio do paciente, que inclui o RNA do vírus, mas tem outros RNAs ali, de outros organismos, inclusive do próprio paciente. Esse RNA ele precisa ser transcrito, né, numa molécula de DNA para conseguir fazer o sequenciamento. Então, uma reação que chama transcrição reversa. Então, a informação que está no RNA é passada para moléculas de DNA. Isso é uma limitação da técnica de sequenciamento, a gente não consegue sequenciar o RNA. Mas também tem uma outra vantagem. Como a gente tem material genético de vários organismos na amostra, a gente quer enriquecer a nossa amostra para o material genético do vírus. Então, existe um método de laboratório que chama PCR. A maioria do pessoal, desculpa, eu acabei nem perguntando, qual o curso, no geral, que o pessoal está assistindo aqui, está cursando que tipo de curso? Nós temos aqui, então, na universidade, pessoal da farmácia, enfermagem, medicina, biomedicina. Então, a gente tem, assim, uma representatividade da graduação aqui grande. Tá, eu acho que biomedicina, então, dependendo do ano, o pessoal já deve ter visto esse processo de PCR, né? Que é um método que foi usado no diagnóstico também, né? Bom, PCR está um pouco na boca do povo, né? Porque a gente falou muito disso na pandemia, né? Então, o PCR é uma técnica específica que você consegue fazer várias cópias de um material genético alvo, né? Então, não vou entrar em detalhe nisso, porque é complexo, né? Mas o importante é saber que nessa etapa aqui, por exemplo, você vai amplificar, a gente fala de amplificação, porque a partir de algumas centenas ou dezenas de cópias, no final da reação você tem milhões de cópias daquela sequência específica que você quer. É uma técnica que permite você... então, a gente vai descobrir que sequência que tem, né? Porque a gente justamente quer saber qual variante. Mas como existem regiões que são conservadas dentro do vírus, a gente sabe quais são essas regiões conservadas e, graças a isso, a gente consegue fazer sondas que vão se ligar a essas regiões conservadas e fazer essas reações bioquímicas com enzimas específicas que vão fazer cópias, né? Então, a mesma enzima que faz as cópias do DNA dentro da nossa célula, a gente usa dentro do tubo. E aí, graças a isso, a gente consegue, então, no final, ter muito material genético específico do vírus. Então, você vai ter mais material genético do vírus do que dos outros organismos que estavam na amostra. E aí, com isso, então, depois a gente prepara essas moléculas de DNA para o sequenciamento. Então, uma outra reação específica, aí depende da tecnologia de sequenciamento usada, mas é uma coisa que a gente tem que fazer. Nessa etapa, tem um fenômeno interessante que permite a gente aumentar a capacidade de sequenciamento, que é para cada amostra, a gente liga uma molécula de DNA artificial de sequência conhecida e sequência única para cada amostra. E aí, depois disso, para sequenciar, a gente tem que misturar isso tudo. Então, isso permite fazer esse trabalho em larga escala. Só que antes de misturar todo esse processamento de amostra que a gente fez, a gente precisa ter certeza que essas amostras foram marcadas, né? É tipo uma marcação que determina a individualidade de cada amostra. Então, depois, quando a gente lê essas sequências todas, que vai ter um banco de dados gigante que vai ser gerado, a gente tem que depois ler essas sequências e detectar isso e falar assim, olha, aqui eu achei a marcação da amostra do poço A1. Aqui, nessa sequência, eu achei a marcação da amostra do poço B2. Então, é uma forma de aumentar a capacidade de processamento. E aí, no fim de tudo, então, a gente faz esse processamento individual, marca essas amostras individualmente, de forma que depois a gente consiga recuperar a informação de cada poço. E, então, a gente mistura, isso é um processo desse tipo de sequenciador em larga escala, né? A gente tem que misturar tudo, faz a quantificação da amostra para ter certeza que, né, dá uma checada, né, para ver se está tudo bem e coloca no sequenciador. Aí o sequenciador, ele é desse tipo aqui, esse aqui é um exemplo do sequenciador da Illumina, né?
Então, ele funciona assim, tem esse cartucho que contém vários reagentes do sequenciamento. Eu, obviamente, não vou entrar em detalhe na técnica, porque é muito complexo, mas é interessante dar uma olhadinha, assim, né, para a gente ter uma ideia. E aí, ela funciona assim, basicamente, a técnica de sequenciamento, tem uma lâmina de vidro aqui, que é esse pedacinho bem pequenininho, e nessa lâmina de vidro a gente vai espalhar nossas milhões de moléculas de DNA que vão se fixar, e aí vai ocorrer, na lâmina, a gente vai fazer uma reação de amplificação também por PCR com nucleotídeos marcados, com moléculas que emitem cores diferentes quando iluminadas num laser, né? Então, para cada nucleotídeo, para cada base, são 4 bases, né, nitrogenadas que tem no nosso DNA, cada base vai ter uma cor. E aí, num processo bem complexo, obviamente, mas isso ocorre e a gente consegue obter a sequência de cada uma das moléculas que a gente inseriu aqui no sequenciador, né? Aqui eu pus uma conta, mas eu acho que eu vou pular isso aqui, porque é muito detalhe, na verdade, né? É mais para quem trabalha com sequenciamento, mas um sequenciamento desse aqui que a gente faz, ele gera 80 bilhões de bases sequenciadas, né? Então, quando você faz a conta no final, a gente sabe que o genoma do SARS-CoV-2 tem 30 mil bases no genoma dele. Quando você vai fazer a conta, a gente consegue misturar até no máximo 384 amostras, porque isso é uma limitação técnica, né? Vocês lembram que eu falei que a gente marca cada amostra com uma sequência conhecida, né, e sintética de DNA, e aí nosso limite é 384. Então, com isso, a gente consegue fazer uma conta no qual a gente divide o total que é sequenciável no sequenciador pela quantidade de amostra, e a gente vai ver que por amostra a gente vai ter 200 milhões de nucleotídeos sequenciados. Como é que pode ter 200 milhões de nucleotídeos sequenciados se o genoma tem 30 mil? Porque a gente sequencia várias vezes uma mesma posição do genoma, é assim que funciona, né? Então, isso significa o quê? Que um genoma de uma amostra, num ensaio, né, num ensaio de sequenciamento desse, para cada amostra, a gente vai conseguir sequenciar quase 7 mil vezes o mesmo genoma. Então, isso significa que a gente tem uma robustez estatística incrível para afirmar que a sequência do genoma que a gente está vendo tem essa ou aquela mutação, ou uma deleção específica, e assim a gente consegue, com isso, então, ter certeza que a gente afirma que essa amostra tinha tal variante. E aí, só para ter uma noção, assim, tecnicamente, né, é um negócio super complexo. Então, na lâmina de vidro, aqui do lado direito, você tem a foto que o computador de sequenciador vê. Cada pontinho luminoso desse é uma base nitrogenada com o fluoróforo que se iluminou no laser, né? Então, é super complexo, mas funciona muito bem. E aí depois você tem a montagem dos genomas e o tratamento bioinformático desses dados e a montagem dos genomas. Então, por que montagem dos genomas? A gente não consegue, por uma limitação técnica, sequenciar então, o genoma do vírus é uma molécula linear de 30 mil pares de bases. A gente não consegue sequenciar ela de uma vez, a gente precisa fragmentar essa informação e depois, com muitos dados, a gente consegue deduzir qual era a sequência de origem com uma série de cálculos, né, e programas de informática. E uma vez a gente tendo o genoma da amostra, você consegue comparar no banco de dados e dizer qual variante que é, identificar qual variante que é, porque cada variante tem suas mutações específicas, né? Então, os dados são transferidos do sequenciador para um computador, já de forma individualizada, por causa daquele marcador, a gente consegue voltar a trabalhar de forma individual para cada amostra, os dados têm que ser limpos, tal. Os genomas são reconstituídos, então, com um monte de processamento de informática, né? Então, tudo isso é um processo de bioinformática. A gente usa o genoma de Wuhan como referência, porque a gente precisa ter um genoma de referência, e fica comparando com os nossos dados de cada amostra para deduzir a sequência do genoma que tem na nossa amostra.
E aí existe aquele sistema lá que eu mostrei no início, aquela publicação em que o pesquisador Rambaud propôs uma classificação das variantes, né? Então, a gente insere nesse sistema dele e a gente consegue identificar, então, para cada amostra, qual variante foi. Qual variante estava naquela amostra, né? E com isso, a gente fazia o boletim semanal. Então, toda semana a gente processava X amostras, fazia todo esse fluxo aí e gerava os boletins, né? Daí os boletins... e aí eu vou entrar um pouco mais em detalhe depois, mas com essas informações do genoma a gente faz pesquisa também. E aí os boletins, né, e a gente sobe nos bancos de dados. Então, esse banco de dados GISAID acabou virando o banco de dados referência. Todo mundo que sequenciava tentava colocar o máximo possível aí para o mundo inteiro saber. Então, um banco gratuito, né, e todo mundo saber o que está circulando pelo mundo em tempo real. Isso foi um fenômeno impressionante. E isso ajudou, então, com que tomadores de decisões, né, políticos ou outros, analisassem esses dados e tomassem decisões, e aí o tempo e a crítica vai dizer quais decisões eram certas, quais eram erradas, né? Sim, pois não? Posso aproveitar o gancho dos boletins aí e fazer uma pergunta da aluna Elisa, que ela deixou aqui no chat. Se na época em que a gente teve dificuldades, né, em alguns momentos de realizar os testes, faltaram muitos testes na rede pública, né, ficou um período sem até conseguir chegar novamente. Isso de alguma forma impactou a vocês, né, redigirem esses boletins, essas notificações, em algum momento aí? Impacta, com certeza. Então, assim, a gente depende de amostra que foi detectada por PCR, por causa do tipo da amostra, né? Então, quando você faz um PCR, você tem aquele swab, né? Que é aquele algodãozinho que você coletou no nariz da pessoa, e é colocado num líquido, né? Então, essa é a amostra ideal para a gente. Um teste rápido, por exemplo, ele já não permite a gente fazer o sequenciamento, porque a amostra sofreu... aí tem dois tipos de teste rápido também, né? Porque você tem o teste rápido de swab nasal, que é com anticorpos, mas você tem também para saber se a pessoa tem anticorpo no sangue, né? Então, se a pessoa foi infectada, provavelmente tem IgG, IgM e tal. E esse tipo de amostra, com certeza, não serve. A gente precisa do nariz. Então, assim, a escolha de qual teste é usado na rede pública já impacta, né? E eu acho que, assim, um ponto mais grave é o quanto que se investe em ter testes, né? Então, tem isso também. Então, em alguns momentos, a gente viu uma falta grande de testes, né? Então, teve altos e baixos aí nos investimentos para que tivesse testagem em massa. Isso é uma coisa que a Organização Mundial de Saúde sempre alertou e falou, testes em massa são importantes, tal. Tanto para ter os números, mas também, no nosso caso aqui, a gente aproveitava essas amostras positivas da testagem para fazer o sequenciamento. Então, teve um momento recente em que o governo do estado aqui fez um investimento muito grande em teste rápido de antígeno. Isso impactou no nosso sequenciamento, porque aí caiu muito os testes de PCR, e aí a gente não tinha mais acesso a amostras, né? Então, a resposta é sim, pode impactar bastante. E aí eu imagino que muitos países também não conseguem fazer sequenciamento em larga escala, porque não tem acesso à amostra. Então, um laboratório de pesquisa básico que faz genômica não tem uma estrutura de hospital e tal para conseguir, e as licenças necessárias e tal, para conseguir ter acesso às amostras, porque são amostras humanas e tal. Então, é um complicante a mais, né? Então, sim, com certeza, sua observação é muito pertinente. E posso aproveitar mais uma aqui que acabou de sair no chat? Sim, com certeza. Sobre o tempo de demora, né, para se obter os resultados das 96 amostras. Dadas na máquina para separação e sequenciamento. Então, assim, teoricamente, se a gente for trabalhar com uma placa só de 96, em algumas horas você tem o RNA extraído, né? Em aproximadamente um dia de trabalho, você tem a biblioteca de sequenciamento pronta, então é
é aquela etapa antes do sequenciamento, e o sequenciamento em si, dentro da máquina dos sequenciadores, são 24 horas. Então, aí, em 2 dias e meio, você já tem o dado bruto, né? E aí tem o processamento desse dado, que depende muito do poder computacional que você tem, etc., né? Que também pode ser muito rápido ou pode demorar um dia. Então, no fim das contas, você tem uns 3, 4 dias, né? A gente decidiu trabalhar de semana a semana justamente por causa disso, porque a gente conseguia acumular um X de amostra, trabalhar tudo de uma vez, então primeiro toda a etapa de extração para todo mundo, aí mandava essas amostras para os laboratórios, aí todo mundo fazia o sequenciamento, aí voltava o dado de todo mundo quase que ao mesmo tempo, e aí processava de bioinformática todos esses dados ao mesmo tempo. Então a gente fazia essas etapas também em batelada. Então a gente conseguiu estabelecer isso em uma semana. Em uma semana a gente conseguia ter satisfatoriamente mais de 1.500 amostras sequenciadas, né? Porém, aí tem um outro ponto, que é o tempo que demora da coleta do indivíduo. Então, assim, a pessoa teve um contato com alguém positivo ou sentiu sintomas e foi buscar uma UBS. Então, desse dia de sintoma ou de infecção do indivíduo, né, do paciente, até ele coletar e até essa amostra ser diagnosticada positiva e até a gente decidir quais amostras vão ser sequenciadas, muitas vezes, na verdade, a gente dava resposta de 2 a 3 semanas atrás. Então, é uma corrida contra o tempo que é muito difícil de ganhar, é muito difícil fazer isso em tempo real, em larga escala. Então, com poucas amostras, você até consegue. Você poderia ter um laboratório. Existe uma tecnologia muito mais móvel do que essa que a gente usa. Você consegue ter um laboratório mais simples, próximo de uma UBS ou de um hospital, em que você já coleta do paciente, já diagnostica e já faz tudo rápido. Só que aí é de pouco em pouco, né? Você não consegue em larga escala. Então, o processamento nosso demorava uma semana, mas antes disso tinha a coleta do paciente que também demorava mais, né? Tá respondido? Respondido, né, Canan? Muito obrigada. Licença, professora Giovana. Deixa eu fazer uma pergunta também. Doutor Vincent, o senhor comentou, né, falou, aquela parte que você falou, parece que eu estou falando uma coisa contraditória, que é pouco, mas parece muito, a questão do número, né, da porcentagem de amostras sequenciadas. Mas a gente tem que lembrar a questão dos valores, porque, por exemplo, eu tive um auxílio CNPq agora, acho que foram R$30 mil para comprar um kit de biblioteca da Illumina, mais os agentes de corrida e tudo que precisava para fazer 80 amostras. Então, é uma tecnologia, ainda mais que vocês usaram esse kit, é muito caro. Com o dólar a milhão, se a gente for pensar, né? Em função da complexidade da análise, do custo da análise, e que tinha que ser tudo, foi muito rápido que tudo aconteceu, eu acho que até que a gente conseguiu fechar num bom valor de porcentagem, viu? Eu concordo, eu agradeço a sua colocação, porque esse é um tópico que eu não abordei, mas realmente o investimento foi muito alto, né? E foi um investimento necessário. E aí tem várias razões pelas quais os preços são altos, né? São problemas históricos e questões pontuais também, etc. Mas sim, é muito caro para a gente fazer isso. Então, acho que os Estados Unidos, por exemplo, é da onde vem a tecnologia, e eles têm maior investimento em ciência e tecnologia. Para eles, provavelmente, foi muito mais fácil fazer grandes quantidades, né? A Inglaterra investiu muito, acho que a Inglaterra foi a que mais investiu. Mas aí, com certeza, né? São países mais ricos, com mais estrutura, financeiramente, né? A moeda mais forte, já tinham laboratórios montados, etc, etc. Então, você levantou uma questão muito importante que, por isso que eu fico aqui sempre batendo na tecla, que dá um orgulho enorme ver a nossa rede aqui sequenciou aproximadamente 40% dos genomas de SARS-CoV-2 do Brasil. Né? Então, e a gente meio que empatou com a rede da Fiocruz, que é uma rede nacional. E a gente colocou o Brasil no mapa
da quantidade de amostras que foram depositadas nesse banco no GISAID aí. E então é uma coisa de você ter muito orgulho mesmo, porque a gente, como cientista, conseguiu convencer quem paga a conta dessas coisas de que era muito importante, que tinha que acontecer, e não foi difícil de convencer, obviamente, porque foi um movimento internacional e estava na cara que ia ter todo esse monte de variante, mas demorou um pouco, então não foi logo no início da pandemia, né? Demorou quase um ano para começar o sequenciamento. E também a gente teve que provar que a gente dava conta, porque é muito complexo, né? E aí, com esse investimento muito caro, eu acho que a gente fez um ótimo trabalho, que o desperdício foi mínimo, né? O desperdício, eu digo desperdício, mas é que todo esse processo sempre tem erros, né, e falhas, né? E aí acaba tendo um certo desperdício. Uma corrida, então, para ter uma noção, uma corrida deve ser, uma flow cell daquela que eu mostrei, deve ser em torno de uns R$20 mil, para 384 amostras. E aí um processamento de uma placa deve dar quase que R$100, eu acho, por amostra, ou um pouco mais. Então é caro. É caro, mas é necessário, né? Então, Nós obrigado somos, pela imagina. observação. E, assim, gostando ou não gostando, né, o nosso país, ele é um país em desenvolvimento, né, a gente tem uma limitação, a nossa moeda, né, comparando com o valor da moeda do dólar, tá muito, agora ainda deu uma melhorada, mas logo no boom da pandemia, né, a gente teve o dólar no valor astronômico, assim, para o nosso bolso. Então, eu acho, dá muito orgulho de ver quando o senhor começou a falar, mostrar a estrutura que o Brasil tem, né, e a questão que a gente também conseguiu produzir muita coisa nesse tempo. Foi. Então, dá muito orgulho mesmo. Obrigada pelo esclarecimento. De nada. É bem caro mesmo. Se alguém fosse informar, vai tomar um susto. Mas é um investimento. Assim, a gente construiu uma coisa que vai se manter, né? A gente espera, né? Que se mantenha, né? Porque o Brasil também tem muitos altos e baixos, né? Mas, assim, o que a gente construiu, o que a gente aprendeu, a gente está num outro nível agora já. E a gente espera conseguir manter isso, então a gente vai começar a fazer influenza, vai começar a fazer dengue, vai começar a fazer essas coisas justamente para fazer valer esse investimento, né? Não ser uma coisa pontual. Bom, continuando aqui, então gostaria de falar um pouco antes de terminar, né, que é um dos tópicos do meu título, que é a parte de evolução, né? Então, esses dados tem esse fluxo de rotina que a gente fez para conseguir dar informações para os tomadores de decisão e tudo mais, mas a gente também fez muita pesquisa com isso. Então, a gente conseguiu, felizmente, publicar vários artigos científicos, né? E então, tudo isso baseado no estudo evolutivo. Esse é o Darwin, obviamente, nessa foto ele não estava fazendo isso, né? Achei muito legal essa fotinha aqui. Para quem não conhece evolução, esses gráficos aqui, ou quem não conhece filogenia, né? Então, filogenia é um dos métodos modernos, né, de estudar a evolução e as relações de parentesco entre os diferentes organismos, que pode ser desde entre indivíduos até entre grupos totalmente distintos, bactérias, eucariotos, tudo mais, né? Então, comparando hoje em dia, no início a gente comparava muito os aspectos morfológicos, né, dos organismos, mas hoje em dia a gente chegou também no nível genético, isso trouxe uma outra dimensão com as mitocôndrias, com o DNA nuclear, e com o poder de sequenciamento avançando no mundo, a gente consegue fazer umas árvores filogenéticas de quase qualquer coisa. Ainda tem grupos, obviamente, que tem vários problemas e tal, mas isso avança cada vez mais. Isso surgiu, não vou dizer que surgiu com Darwin, né? Porque antes deles já tinha muita gente que tinha entendido que esse processo de árvore genealógica, digamos assim, que a gente vê nas nossas famílias, é uma coisa que ocorre com todos os seres vivos, né? Mas ele mudou o conceito de evolução dos seres vivos, né? E aí são várias formas diferentes de graficar, né, esses resultados, né, de mostrar essas relações de parentesco.
Tem esse site aqui, eu vou tentar abrir ele. Esse site aqui é muito interessante, então quem tiver interesse nesse assunto, acessa ele. Ele chama Next. Eu pus aqui banco de dados Giseide, porque a gente deposita no Giseide, mas esse site aqui, o Next Strain, eu vou abrir ele. Ele faz o online, digamos assim, ele vai pegando todo dia as informações novas do banco de dados do Giseide e refaz o cálculo evolutivo das relações de parentesco entre as amostras e consegue estabelecer a relação filogenética. E aí a gente vê muito bem as variantes. Então, por exemplo, esse grupo aqui, cada ponta aqui é no eixo X a gente tem o tempo, né? No eixo Y são distâncias genéticas, diferenças e semelhanças, né? Então, os pontos próximos são mais semelhantes entre si, e os pontos distantes são mais diferentes. E aí, obviamente, você tem essa formação de grupos. Então, isso aqui é como se fosse uma família. Teve um ancestral comum, que em algum momento, aqui em dezembro de 2020, ele surgiu aqui, ele começou a se espalhar em algumas populações e teve a sua própria evolução, o seu rumo evolutivo, né? E é assim que surgem as variantes. Então, por que na verdade, não é assim que as variantes surgem por causa da evolução, mas por que elas evoluem? Porque elas acumulam mutações, né? E esses vírus, quando eles infectam as células humanas, eles incorporam erros, né? De replicação. E, às vezes, alguns desses erros permitem uma maior transmissibilidade. Foi o que aconteceu com a Ômicron. Foi óbvio que a Ômicron era muito mais transmissível que as outras. Então, as mutações que estavam nela permitiram que ela tivesse vantagem na infecção em relação às outras. E ela dominou várias populações ao redor do mundo, né? Acho que deve ser a que mais tem no mundo inteiro agora. Aqui no Brasil já dominou também, foi muito rápido. Então, assim, cada mutação vai ter uma consequência nas funções das proteínas que codificam, isso vai ter uma consequência na interação com o hospedeiro, e aí uns vão ser piores e vão sumir, outros vão ser melhores e vão tomar conta, e aí é o conceito de evolução darwiniana, né? Então, deixa eu abrir esse site aqui. Tudo bem se eu passar um pouco o tempo? Claro, fique à vontade, Vincent. Deixa eu trocar. Embananei aqui. Ótimo. Então, vocês estão enxergando aí o meu browser aqui? Então, esse aqui é o Next Strain, próxima linhagem, né? É uma ferramenta que integra vários dados, então eles vão lá no Giseide, pegam as informações, e aí quando a gente deposita os genomas no Giseide, a gente dá a sequência nucleotídica, da onde veio, né, qual região, a gente tenta ser o mais detalhado possível, e a data que foi coletado, e se possível outras informações, o sexo do paciente, a idade, se foi grave, se não foi grave. Aliás, eu acabei passando essa questão, né? Alguém perguntou uma hora. A gente também sequenciou amostras de pacientes graves e tal, mas aí eram estudos específicos, né? Que a gente chamava de amostras dirigidas. Então, essas amostras dirigidas, às vezes vinha um hospital e falava assim, a gente quer fazer um estudo, tem muita gente mal na UTI, a gente tem esse grupo aqui, a gente quer saber o que é. Então, a gente conseguia fazer isso, mas essas informações não entravam no boletim, tá? Porque a gente não queria, entre aspas, contaminar, enviesar o boletim com amostras que não eram aleatórias. Mas, enfim, então aqui tem todo tipo, né? Tanto essas dirigidas quanto as aleatórias. E aí, com todas essas informações, eles montaram essa ferramenta incrível que vai te mostrando, monta, então, a árvore filogenética, você põe o tempo que você quer, e o mundo, onde estão em as proporções. E eles têm esse vídeo aqui. Então, vamos ver se eu consigo passar rápido.
Ótimo. Então, tem várias formas de visualização e tal. Cada cor aqui é uma linhagem, né? Então, você tem aqui a Ômicron, BA2, BA1, a origem da Ômicron, a alfa, a delta, etc. Né? No eixo X você tem o tempo. Então, aqui está desde o início. Esse primeiro pontinho aqui embaixo aqui é de Wuhan. Nós fomos um dos primeiros genomas a ser depositado. E aí, de novo, é aquela árvore filogenética. Então, você tem no eixo Y, você tem as diferenças, as distâncias, né? Então, quanto mais distante um do outro, mais diferente eles são. E aí tem esse vídeo, vamos ver se ele passa rápido o suficiente. Tá. Vai até rápido demais no início. Então, aqui não dá para ver direito, porque está cinza, né? Então, são alguns tons de cinza aqui, que são as primeiras linhagens que não eram muito diferentes entre si. Mas logo aqui, ó, essa 20B, vocês veem que ela tem uma distância grande já com as basais aqui, né? Então, rapidamente, nos primeiros meses, já teve uma diversificação grande do vírus, né? E, ao mesmo tempo, você consegue ver no mapa, então é uma janela que anda ali na evolução, dá para ver bem como vão se formando os grupos novos, e como eles vão se diversificando. E aqui no mapa, o espalhamento do vírus. Dá para colocar as linhas, da onde foi para onde, mas aí fica impossível de enxergar, porque tem uma hora que você percebe que a movimentação das pessoas no planeta é bem homogênea, não dá para ver mais nada, né? Mas aqui, ó, surgiu, então, uma variante aqui, que começou a dominar várias partes do mundo, etc. Esse site é muito interessante. Aqui é o que é essa aqui? É a delta. Aqui é quando surgiu a delta. Então, a delta vai tomando conta. Essa alfa aqui, que por muito tempo dominou a Europa, mas aqui no Brasil não fez quase nada, sumiu. A delta tomou conta. Então, esse é o momento da pandemia em que a delta tomou conta quase totalmente. E aí, de repente, lá em cima surgiu a Ômicron. E ela surgiu na África e se espalhou rapidamente no resto do mundo. E agora tem poucos deltas circulando por aí, é quase tudo Ômicron. E aí, qual vai ser a próxima que vai aparecer? Não sabemos, esperamos que mais nada, né? Chega, né, de pandemia. Enfim, esse site é muito interessante, e aí você tem uma síntese incrível de capacidade científica, de bioinformática, e o estudo evolutivo a serviço da saúde global, né? Então, com isso, a OMS, por exemplo, ficava rastreando como o vírus está evoluindo e como ele circula, né? Aqui tem outros gráficos das mutações acumuladas, então essa linha aqui é o genoma, né, de forma linear, embaixo os genes representados, e onde estão as mutações nessas barras aqui, quanto maior a barra, maior a diversidade de nucleotídeos. Você vê se esse aqui é o gene da spike. Spike é aquela proteína que é usada pelo vírus para conseguir ligar num receptor da célula humana e ajudar a entrar, né? Então, vocês veem que aqui teve uma variação enorme. Esse gene ORF1b é um gene que quase não teve variação. Aí você fala, por que não teve variação? Provavelmente porque ele é essencial do jeito que ele é. Se ele fosse muito diferente, não funciona. Ele vai perder a eficiência de, sei lá o quê, não sei qual é a função dele, do vírus, mas, sei lá, replicação dentro da célula, alguma coisa assim, né? Então, é interessante, a gente consegue ver quais são as regiões do genoma que tem mais expressão evolutiva, quais são aquelas que têm maior permissividade, né, de acumular mutações e deleções e tal. E isso pode ajudar também a tentar desenvolver drogas ou qualquer coisa do tipo, né? Aí, qual que era a preocupação, né, das vacinas? Aqui, essa região aqui da spike, muitas das vacinas eram desenhadas para atingir a spike, porque no vírus é aquela proteína que está mais exposta, né? Só que olha como ela varia muito. Então, essa variação grande assustou muita gente, porque falou, poxa, a gente desenvolveu a vacina para aquela lá do início e agora está bem diferente. Será que vai pegar? E aí, os estudos de vigilância genômica mostraram também que as vacinações eram eficientes mesmo com aquele desenho inicial lá. Apesar que na época da Ômicron, não sei se vocês lembram, todo mundo, eu vou dizer que todo mundo que eu conheço, mas foi quase isso, todo mundo que eu conheço pegou a Ômicron.
E 80% das pessoas que eu conheço eram vacinadas ou mais. Então, pegou, mas não ficaram doentes, né? Então, a vacina não, no caso da Ômicron, para muita gente, ela não impediu o desenvolvimento de algum nível da doença, mas impediu quase que 100% casos graves e mortes, né? Então, isso foi incrível mesmo. E aqui esse gráfico aqui, que é o gráfico mundial global da prevalência das variantes no mundo conforme o tempo passa. Então, você vê que existem substituições aí importantes de variantes. A Delta foi uma que... A Alfa fez que ia dominar, mas vocês podem ver que várias outras estavam circulando. A Delta praticamente dominou, e na hora que chegou a Ômicron, pronto. E aí a Ômicron tem 2 tipos, né? Tem sublinhagens e tal. Alguma dúvida aí em relação a esse gráfico? Dr. Vincent, a gente tem só alguns questionamentos aqui da professora Michele, que é professora aqui da casa, né, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, também trabalha aí no âmbito de vacinas, e ela questiona quais diferenças foram encontradas nos vírus isolados de pacientes graves. Se você acredita que as variações no vírus contribuam para a gravidade do quadro, tanto quanto ou mais do que os aspectos do paciente. Olha, eu não estudei a fundo essa parte, tá? Então não vou poder falar com propriedade. Pode até ter alguns estudos que mostrem alguma relação de algumas variantes com a gravidade dos casos. Mas nesses estudos gerais, né, de comportamento da disseminação do vírus na população e tal, a impressão que eu tenho, aí já virou uma coisa muito pessoal porque eu não estudei a fundo, mas a impressão que eu tenho é que não faz muita diferença, mas não faz porque a gente não tem como saber, na verdade, porque ao mesmo tempo a gente teve uma vacinação, né? Então é muito difícil você dizer, com os dados de população, qual variante seria mais letal, ou, né, que causa uma doença mais grave do que a outra. Então, no caso da Ômicron, provavelmente foi a vacinação que ajudou, né? Agora, eu não sei se a Ômicron era mais letal. Eu acho que vão sair vários estudos de países em que tinha vacinação baixa, tem vários que a gente sabe, né? E só que tinha vigilância genômica. Então, provavelmente, na África vão sair vários estudos nesse sentido. Mas, assim, o que eu sinto é que não mudou muito. Não mudou. O que protegeu, né, foi a vacina. Mas, no fim das contas, eu não tenho como dizer, infelizmente. Você sabe de algum estudo assim que apontou essa relação de alguma variante com a gravidade dos casos? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Na verdade, eu também não sei. E eu estava com essa dúvida, realmente, se a questão da vacinação tinha impactado muito, né? E também foi tudo muito rápido, né? Logo que surgiu a vacina, no começo se tinha comorbidades, que eram fatores de risco claros, né? E aí, quando começou a se trabalhar muito com as variantes, surgiu a vacina. Então, e a própria vacinação também, eu acho que impactou no surgimento de novas variantes, imagino, né? Talvez tenha atuado com uma pressão. Então, realmente, também não sei dizer, Vincent. Agora, sim, você me fez pensar numa coisa que eu tinha esquecido. Uma coisa interessante que aconteceu e que eu achei incrível os sintomas são diferentes. Então, os sintomas, a sintomatologia da infecção da Ômicron é diferente das outras. O quadro de sintoma. É muito estranho isso, porque para mim, assim, eu como biólogo, eu estou vendo as diferenças genéticas que a gente consegue reconstruir essas árvores evolutivas e tal, mas na realidade, assim, quando você pensa na relação dessas mutações com as diferenças que causam nas proteínas, é muito pouco, sabe? Por exemplo, perto de influenza, essas mutações não é quase nada. A influenza muta muito mais, porque esse vírus ele tem um sistema de correção de erros quando ele faz a replicação dele, né? Então, com essas poucas diferenças que existem,
os sintomas eram diferentes já. Então, eu acho que isso é um indicativo, se os sintomas são diferentes, eu acho que é um indicativo de que o corpo deve reagir de forma diferente. Então, eu suspeito que tenha diferença, né, entre as variantes, mas eu também suspeito, a minha hipótese, assim, aí é uma questão de fé, né, eu acho que é mais a variação individual. Então, a genética humana deve influenciar muito mais, a genética e o ambiente, né, humano, do que, assim, a própria característica do vírus em si. Muito obrigada, eu concordo também. Do pouco da parte de vacinas, né? Acho que sim. E aí, minha segunda pergunta era com base nisso mesmo, do que você falou a respeito da vacinação e a comparação com a influenza, né? Se você acredita que novas estratégias futuras de vacina contra a Covid, por conta do surgimento de novas variantes, deveriam incluir, por exemplo, múltiplas variantes aí da Spike. Eu acredito que quanto mais diverso, melhor, com certeza. Se você pensa no mecanismo de ação, né, da imunidade, né, então a vacina ela simula uma infecção com proteínas, né, que são o mais próximo possível do que o vírus tem. Aí o nosso corpo reage, faz os anticorpos que vão reconhecer esses epítopos numa futura infecção, né? Então, é óbvio que se surgirem coisas muito diferentes, há chances de uma vacina não ser eficiente. Isso é o medo que todo mundo teve desde o início. Porém, existem tecnologias diversas. Então, não é porque eu estou no Butantan, mas a Coronavac, ela é uma vacina que usa uma tecnologia mais antiga, né? Então, essas de RNA mensageiro, tá, é tudo coisa muito nova, né? Recente tecnologicamente. E a Coronavac, ela usa uma tecnologia em que você usa o vírus inteiro. E aí, quando você usa o vírus inteiro, você não tem só a spike, você tem várias outras proteínas de membrana e outras coisas associadas que vão aumentar a diversidade da defesa do seu corpo. Então, se a spike muta muito, mas o gene lá do núcleo capsídeo não, a sua vacinação pode atacar esse e pode ser eficiente. Mas, pelo que eu leio, né, até hoje, eu percebi que até essas vacinas que são específicas para spike têm um alto nível de proteção contra essas mutações novas. Então, eu acho que a gente pode comemorar porque está bem eficiente. E também essa tecnologia de RNA mensageiro permite atualizar muito rapidamente a vacina. Então, é possível tentar estabelecer um método em que você, inclusive, tenta prever mutações novas, por exemplo. Então, se você faz um modelo e tenta prever o que poderia acontecer de mutação, você cria essas spikes hipotéticas de que pode surgir no futuro e você inclui na vacina. E, de repente, você já está prevendo uma possibilidade futura. Então, eu acho que a diversidade de tecnologia de vacina e a eficiência que foi mostrada até hoje, acho que é suficiente para a gente estar bem protegido com essa aí, né? Com esse vírus. Muito obrigada. De nada. E Vinícius, sim, a gente tem mais duas perguntas aqui que casam, né, entre si, que é justamente sobre esse panorama futuro. Então, dá para prever como vai ser o cenário daqui para frente, né? E a Dalila perguntou assim se tem especulações de que uma nova variante mais grave ocorra aí no final de 2023 e se, de alguma forma, já esses grupos estão se preparando, né, para lidar com esses novos cenários. Certo. Bom, é esperado, né, que surja alguma outra variante. Então, o caso da Omicron, que na verdade já tinha sido observado esse fenômeno antes com aquela outra da África do Sul, a outra variante que foi descoberta na África do Sul, que isso mostrou claramente? Que as regiões do planeta onde tem muito baixa vacinação, que obviamente são países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas não necessariamente, porque existem países ricos em que as pessoas não querem se vacinar, né? Mas essas regiões de baixa vacinação são celeiros de novas variantes. Isso sem sombra de dúvida. Então, uma luta de toda essa comunidade científica é de
convencer de que o mundo tem que fazer um esforço global para vacinar todo mundo, independente das suas diferenças políticas, étnicas, qualquer coisa, ideológica, tipo, todo mundo tem que ser vacinado, né? Enquanto isso não acontecer, as chances são altas de aparecer variantes novas. Porém, aí existe infelizmente, né, um problema que é a desigualdade social leva a uma desigualdade tecnológica. Então, obviamente, os países ricos conseguem, então já mostrou que a vacina, né, é eficiente e que a gente consegue responder rápido com atualizações da vacina. E esses países poderiam continuar fazendo isso com as variações novas e ficar protegido, né? O que é triste, porque aí você implementa um sistema de desigualdade na saúde, né? Então, a pandemia vai continuar só para alguns países e outros não, né? Então, existem alguns estudos que estão saindo agora para tentar prever com qual frequência isso poderia acontecer, se vai continuar sendo por quanto tempo vai continuar sendo uma pandemia, etc., né? Então, é uma questão complexa que, obviamente, envolve muita previsão, né, com modelos matemáticos e tudo mais, mas essa questão é óbvia de vacinação. Enquanto não vacinar o planeta inteiro num nível mínimo satisfatório, as chances são altas de aparecer variantes novas, que inclusive podem escapar na imunidade de quem já está vacinado, né? E aí, eu acho que para a gente dar uma encerrada, né, a gente tem outras atividades também aqui no dia, a Aline pergunta se você acredita que pode ser desenvolvido algum outro método terapêutico, medicamento mesmo, pensando, então fugindo das vacinas, algum medicamento para combater Covid? Acredito que sim, a ciência está trabalhando forte aí nisso também, e já tem algumas coisas que estão saindo, então para casos muito graves já existem algumas coisas que ainda são caras, né, mas eu acho que com certeza tem muita gente investindo nisso, porque é importante ter os dois, né, a vacinação sozinha também a gente viu que não dá conta, né. E uma vez a pessoa infectada, não adianta você vacinar ela, né? Você tem que tratar a doença. E a gente viu também que, infelizmente, os efeitos da doença são meio nefastos, né? Tem gente aí que vai ter sequelas por muito tempo. Então, sim, eu acredito que cada vez mais vão sair as outras soluções, né? Farmacológicas, com drogas, com tratamentos, tal, isso... sem sombra de dúvida. Agora, talvez com a pandemia caindo muito, assim, né, do jeito que está, os investimentos diminuam. Mas, coronavírus é um tipo de vírus que, obviamente, vai ser pandemia várias vezes por causa de coronavírus, né, no futuro da humanidade. Então, você trabalhando o coronavírus de forma geral, você ajuda a prever futuras pandemias. Certinho. A Júlia só perguntou sobre o andamento do uso do plasma, que chegou a ser muito comentado, né, aí, e não sei em que pé que tá. Olha, exatamente em que situação está nesse momento, eu não sei, eu estou desatualizado, mas o plasma foi uma solução, que é o soro, né, o soro anti-Covid, né, se eu não me engano. É essa a pergunta? Imagina. Pode abrir o... Isso, né, tá. Se quiser abrir o áudio. Isso, então a ideia surgiu aqui, surgiu em outros lugares também ao mesmo tempo, que é um pouco o conceito que a gente tem do soro antiveneno aqui, né? A gente pega um organismo que foi imunizado, pega os anticorpos dele e injeta num paciente que está com uma infecção aguda, e para esses anticorpos neutralizarem, né, a infecção. Então, isso avançou bastante aqui, estava em etapas, da última vez que eu me atualizei, estava em etapas de ensaios clínicos, passando essas diferentes etapas aí. Então, é uma opção de tratamento que eu espero que vá para frente, porque quanto mais armas, mais a gente aumenta a chance de ganhar a guerra, né? Então, muito obrigada, viu, Dr. Vincent? Acho que foi bem esclarecedora aqui a palestra. Você também abordou de uma forma muito simples, né, para os nossos alunos também da graduação,
da pós aqui poderem compreender tudo que está por detrás aí do sequenciamento, que está por detrás de um laboratório desses, né? Parabéns aí pela condução. Obrigado. Dessas pesquisas, né? E desse laboratório de vigilância. E que a gente tenha mais sucesso aí no Brasil, né? Em identificar previamente, em poder tratar também melhor aí, né? Os nossos pacientes. É isso que a gente espera para o nosso Brasil. Com certeza. Eu agradeço de novo, então, a oportunidade dessa palestra. Obrigado pela paciência de todos aí, pelas perguntas que foram ótimas. E eu fico à disposição, vocês têm meu e-mail, quem quiser entrar em contato, estou à disposição. Tá bom? A gente agradece imensamente sua colaboração e por ter abrilhantado aí o nosso início, né, de jornada aí científica, que começou hoje, termina amanhã. E os alunos sabem que hoje à tarde a gente tem mais apresentações de C, amanhã nós temos também. Então, para os alunos da saúde, no período da manhã, amanhã, nós temos apresentações de C, e no período da tarde, a gente tem as apresentações da pós-graduação, tá bom? E fica o convite também aí, Dr. Vincent, para você participar conosco, assistir as palestras, se tiver disponibilidade, fique à vontade, tá bom? Vai ser esse mesmo link aqui. O link eu posso te enviar por WhatsApp. Eu te mando a programaçãozinha, você pode acompanhar por lá. Tá bom. Então, parabéns pela organização do evento aí, quem está envolvido. Muito importante esse tipo de evento. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Obrigada aí pela atenção de todos, né? As perguntas dos alunos, a participação de vocês foi muito importante aí para essa nossa palestra. A gente agradece muito. Acho que a Gabriela pode parar, né? A gravação. Vou encerrar aqui, professora. Obrigada, viu? Tá bom. Bom dia a todos, então. Tchau, tchau. Bom dia. Até mais.